Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa carta de advertência com quase 2.000 anos. E assim, poderíamos pensar que o assunto estaria datado, né? Mas o tema, como identificar líderes carismáticos que são, na verdade, corruptos, parece que foi escrito ontem. É impressionante a atualidade. É um texto que funciona quase como um manual, sabe? Detalhando perigos e padrões de comportamento que a gente vê se repetindo sempre, inclusive hoje em dia. Exato. Nossas fontes para essa análise são o 2º capítulo da 2ª Epístola de Pedro, na tradução Nova Almeida Atualizada, e a gente vai se apoiar também nos comentários da Bíblia de Estudo de Kenneth O. Gangel para alguns insights a mais. A nossa missão aqui é entender esse alerta severo sobre falsos mestres. Quem são eles, como eles operam e, principalmente, por que o autor sentiu essa urgência toda. Vamos desvendar isso. A coisa já começa bem forte. O autor diz: assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. O que me chama a atenção de cara é isso. Entre vocês. A ameaça não é um inimigo externo. Exatamente. Esse é o primeiro e talvez o mais crucial dos alertas. O perigo nasce de dentro. O comentário de Gangel destaca isso e aponta para a palavra grega original que é usada ali. Pairexexousen significa apenas introduzir. Tem a ideia de introduzir ao lado de forma sutil, quase contrabandeada. Eles se infiltram. Eles trazem as heresias destruidoras deles secretamente. Não é um ataque de frente, sabe? É uma corrosão por dentro. Uma corrosão, gostei dessa imagem. E qual é o veneno, então? O texto diz que o centro da heresia deles é negar o soberano Senhor que os resgatou. Isso é pesado. Não é uma discordância sobre um detalhe. De forma alguma. É uma rejeição do fundamento. É negar a autoridade máxima. Mas aí vem a pergunta, né? Por quê? O que motiva alguém a fazer isso? E o texto é muito direto. Avareza. Ganância. Ganância. E, de novo, o grego nos dá uma camada a mais. A palavra é emporiomai, de onde vem a nossa palavra empório. O sentido é literal. Comercializar, fazer negócio de. Eles transformam a fé num produto. Eles estão literalmente mercantilizando a espiritualidade. E, para vender, o texto diz que usam palavras fictícias. Perfeito. A expressão grega é plastóis logoi. Plastóis. Isso só é familiar. Tem a ver com a nossa palavra plástico. Exatamente a mesma raiz. Pensa nisso. São palavras moldadas, fabricadas, artificialmente desenhadas para uma agenda. Não são palavras que nascem da convicção, da verdade. São customizadas para manipular. Uau! Então não é só mentir. É uma forma de engano sofisticado, feito sob medida. Que imagem! Então o perfil inicial é esse: infiltrados, sutis, negam o essencial da fé e são movidos por ganância usando discursos fabricados. Mas o autor parece não ter dúvida do fim deles, né? Nenhuma. Ele afirma que a condenação deles não está demorando e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ele já estabelece de cara que, apesar do sucesso aparente deles, o juízo é uma certeza. A conta está aberta. Certo. E aqui que a argumentação fica fascinante. Ele não deixa isso no ar. Ele age quase como um promotor, apresentando precedentes históricos para provar o ponto dele. A prova A é de cair o queixo. É um argumento do tipo do maior para o menor, sabe? Ele começa com o caso dos anjos que pecaram. O texto diz que Deus os lançou no inferno, só que a palavra que ele usa aqui é muito específica. Não é a palavra comum, né? Não é Hades nem Geena, é Tártaros. Na mitologia grega, o Tártaro era um abismo ainda mais profundo que o Hades, um lugar de punição para deuses e titãs. E escolha de palavra. Ele está usando um conceito que os leitores entenderiam como o nível máximo de punição. Exatamente. Ele está dizendo que esses seres celestiais estão presos nesse lugar esperando o juízo. A lógica é implacável. Se nem seres angelicais escaparam, que chance tem esses mestres humanos? É um checkmate logo de cara.
Depois ele traz a prova B, o dilúvio. Sim, o mundo antigo, Deus jogou uma civilização inteira. Mas, e aqui está o detalhe importante, ele preservou Noé. E o texto faz questão de descrever Noé não só como um sobrevivente, mas como um pregador da justiça. Ele era a voz da verdade no meio daquela corrupção toda. E a prova C, Sodoma e Gomorra. Que, de novo, o autor parece focar num detalhe da história que a gente às vezes esquece. É verdade, a questão não é só o fogo e enxofre. A verdadeira conclusão da história, pro argumento dele, é o resgate de Ló. No meio de toda aquela destruição, Deus intervém para salvar um homem, descrito como justo, que ficava aflito com a conduta libertina do povo. Então, essa parte não é só sobre condenação. De jeito nenhum. Esse é o contraponto essencial, que equilibra a mensagem. O autor está demonstrando a dupla capacidade de Deus, que é o centro do argumento dele. Ele sabe como manter os injustos sob castigo e, ao mesmo tempo, como livrar os justos da provação. Essa dualidade. Isso. É um aviso terrível para alguns e uma esperança profunda para outros. Deus sabe separar as coisas. E essa capacidade de separação é a chave, porque depois dessas provas de nível cósmico, ele traz a discussão para o nosso dia a dia. É como se dissesse, ok, agora que vocês entendem o que está em jogo, aqui está o guia de campo para identificar essas figuras. É um retrato psicológico e comportamental muito, muito vívido. O primeiro traço é a atitude deles, atrevidos e arrogantes. Eles desprezam qualquer autoridade. Essa insolência é fundamental no caráter deles. E a comparação que ele usa é brutal. Eles o chamam de animais irracionais, que agem por puro instinto. É chocante, né? Mas é preciso para o argumento. A ideia é que eles abandonaram o que os tornam humanos, a razão guiada pela moralidade, e operam só no nível dos apetites. Como animais, eles seguem os instintos e, como animais, caminham para a própria destruição. E esses instintos são bem detalhados. O texto fala de olhos cheios de adultério e um coração exercitado na avareza. Não é um erro ocasional. Exato. É um estilo de vida. Sensualidade e cobiça. A expressão olhos cheios de adultério é genial. Sugere uma obsessão, uma condição em que a pessoa não consegue mais olhar para os outros sem um filtro de cobiça. E eles usam isso para seduzir as almas instáveis, os mais vulneráveis. O autor também faz uma conexão com um personagem do Antigo Testamento dizendo que eles seguiram o caminho de Balaão. O que isso quer dizer? Balaão é uma figura complexa. Ele era um profeta que ouvia a voz de Deus, mas o coração dele amava o pagamento da injustiça. Ele é o arquétipo do líder espiritual que prostitui o dom por dinheiro. E tem a famosa história da mula falante. Exato. Balaão, o grande profeta, é repreendido pela própria mula, que mostra ter mais discernimento espiritual que ele. É uma crítica devastadora. O animal viu o anjo que o profeta, cego pela ganância, não conseguiu ver. É incrível. E falando sobre as promessas que esses mestres fazem, o autor usa duas metáforas que são a definição de decepção: fontes sem água e névoas levadas pela tempestade. São imagens perfeitas. Pense em estar no deserto, com sede, e encontrar uma fonte. É a promessa de vida. Mas se ela está seca, a decepção é cruel. Da mesma forma, névoas prometem chuva, alívio. Mas se são só névoas passageiras, não entregam nada. Em outras palavras, a embalagem é ótima, mas o produto está vazio. Eles aparentam oferecer algo profundo, mas por dentro não tem nada. Exatamente. E isso leva ao paradoxo final, que é o mais trágico de todos. Eles prometem liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. O autor diz que aquilo que vence alguém torna o seu escravo. Eles não têm liberdade real para oferecer a ninguém. A parte final do capítulo é, para mim, a mais sombria. Ele diz que teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás. Isso soa tão definitivo. É o alerta solene sobre o que a gente chama de apostasia. A condição de quem conheceu a verdade, experimentou a liberdade e depois, de forma deliberada, vira as costas e mergulha de volta na lama. É considerada pior
porque a escuridão é mais densa depois que você já viu a luz. E para ilustrar esse ponto, ele não mede palavras, usa 2 provérbios muito gráficos, quase brutais. Ele quer chocar, né? Sim, são imagens escolhidas para causar impacto. A primeira, o cão voltou ao seu próprio vômito. A segunda, a porca lavada volta a rolar na lama. Por que usar imagens tão repulsivas assim? Porque elas comunicam com uma força que nenhuma linguagem polida conseguiria, a ideia de um retorno a uma natureza impura. O vômito é o pecado do qual a pessoa foi purificada. Voltar a ele é um ato de autodegradação. A imagem da porca é ainda mais profunda. Como assim? A porca pode ser lavada por fora, pode ficar limpa por um momento, mas ela continua sendo uma porca por dentro. A natureza dela a puxa de volta para a lama. Então a sugestão é que a transformação deles nunca foi real, foi só uma lavagem superficial. Exatamente essa é a implicação. Eles foram lavados por um novo conhecimento, talvez, mas o coração, a natureza interior, nunca foi transformada. Por isso, o retorno à vida antiga não é um acidente, mas a revelação de quem eles realmente sempre foram. E o resultado é que eles acabam mais presos do que antes. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Sim, porque agora eles são escravos que rejeitaram conscientemente o único caminho que conheceram para a liberdade. É um beco sem saída autoimposto. Resumindo toda a nossa análise, então. Este capítulo é um alerta que atravessa os séculos. A ameaça do falso ensino, como a gente viu, muitas vezes brota de dentro e é alimentada por essa combinação tóxica de ganância e orgulho. E o autor nos mostra com exemplos poderosos a certeza do juízo. Mas de forma igualmente crucial, ele também mostra a promessa de livramento para os justos. Não é só um texto de condenação, é também de consolo. E depois de examinar o retrato tão detalhado, tão vívido do que é um falso mestre, sua estática e suas motivações, fica uma questão no ar para a gente refletir. Uma questão que o texto nos obriga a fazer, quase que por oposição, né? Se tudo isso que a gente analisou é o negativo da foto, qual seria o positivo? O que este texto, por contraste, nos ensina sobre as características de um verdadeiro mestre? Qual é o perfil que se opõe a essa arrogância, a essa ganância e a esse engano? Um excelente ponto para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.